A palavra de Deus diz, The Word of God says em 1 Samuel capítulo 15, 22, se in eu 1 puder, abro com Samuel vocês. 15:22, Diz a palavra assim. the Word says, Samuel, porém, respondeu, but Samuel replied, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios? but what is more pleasing to the Lord, your burnt offering and sacrifices, Quanto em que se obedeça a sua palavra? or your obedience to his voice? Ora, Listen, a obediência obedience é melhor do que o is sacrifício. better than sacrifice, E a submissão and submission é melhor do que a gordura de carneiros. is better than offering of fat of rams. É The melhor fat of rams. obedecer It's better to obey do que sacrificar. than to sacrifice. Eu aprendo And I e learned analisando and analyzing os elogios, como eu estou falando, the compliments, as I was telling you. qual é a diferença, pastor? What is the difference, O que Pastor? acontece What happens quando muitas vezes numa junção de vários pastores, when many times the anointing of several pastors, quando o senhor toma o microfone, when you take the microphone, as coisas acontecem de maneira diferente. things begin to happen in a different way. Se nós fôssemos pensar como homem, If we were to think like men, diríamos assim, we would say, sou especial. oh, I'm special. Não, No, todos nós somos iguais. all of us are the same. Eu aprendi uma vez, And I learned once através de uma senhora que era cega e foi curada no Rio de Janeiro, through a lady that was blind and was healed in Rio de Janeiro, que quanto mais vazio nós estivermos, that the more empty that we are, quanto mais vazio estiver o nosso canudo, nosso canal, and the more empty our channel is, vazio de nós mesmos, empty of ourselves, vazio do nosso ego, empty of our ego, vazio da nossa razão, empty of our reasoning, mais ele pode passar, the more he can go through, mais a glória dele vem. and his glory comes through most. Então eu entendo more. que não é nada do homem. And I understand that it's nothing from A man. única coisa que nós temos que fazer The only thing that we must do é morrer para nós mesmos is to die to ourselves e deixar que ele venha e passe por nós. and to allow him to pass through us. Só o poder é dele. So the power belongs to him, E o meu trabalho é passar. and my work is to pass. Qual é o segredo? What is the secret? Qual é o segredo? What is the secret? Eu tive experiências I had experiences de em lugares que nós chegamos, in places that we went. Deus me deu experiência. God gave me experiences. Eu falei com Deus And I spoke to e God. ele falou, estou te dando experiências. And he said, I'm giving you experiences. Quando chegávamos a lugares, When we will get to places, as coisas aconteciam. things will begin to happen. Pessoas que estavam esperando negócios 1 ano, 2 anos, People- 10 anos, 3 anos, 5 People that anos. were waiting for businesses for 1, 2, 3, 10 years. Teve lugares que eu passei 1 a 2 dias There's places that I went through 1 or twice, e recebi o testemunho de coisas que estavam esperando. and I received testimonies of things that they were waiting. Em 2 dias de estado em um lugar, And from 2 days of being in a place, negócios aconteceram, business happening, casas foram compradas, houses were being bought, situações foram restauradas, situations were restored, dívidas foram canceladas. debts were canceled. Um testemunho de uma dessas pessoas. A testimony of one of those people. Esperávamos esse negócio em 3 anos, We have been waiting for this business for 3 years. justamente quando o senhor chegou. And right when you came, A pessoa me ligou. the person called E um me. negócio desse demora 30 dias ou mais. And they said that the business was going to take 30 days or more. Mas o próprio líder, a pessoa líder me ligou e disse assim, eu tenho autorização para atravessar o negócio agora. Eu But the assino own embaixo. leader called me and said, oh, I have the authorization to process this business now. Pessoas que estavam bloqueadas, People that were blocked, negócios que estavam bloqueados. businesses that were blocked. Aonde nós chegamos, Wherever we went, as janelas se abriram. the windows opened. E eu perguntei ao Senhor, And I asked the Lord, qual é o segredo? what is the Porque eles secret? estão me perguntando o segredo. Because they are asking me, what is the secret? Qual é o segredo? What is the secret? Porque eu não sou louco. Because I'm not crazy. Eu sei que é a glória do Senhor. I know that is the glory of the Lord. O ponto é The point is, como essa glória se manifesta. how does this glory O manifest? ponto é The point is, como isso acontece no mundo espiritual. how does this happen in the spiritual world? Eu vinha na viagem do avião, And as I was on the trip back depois in que the o Senhor me plane, revelou. after the Lord revealed it, Eu via, Senhor,
And I said, Lord, o que eu vou ministrar hoje? what am I going to minister today? E o título é O Propósito. And the title is The Purpose. O Propósito. The Purpose. Nós temos duas coisas em nossas vidas que vocês sabem que eu já ministrei, que We são have- as mais importantes da nossa vida. We have two things in our lives that are the most important that I already ministered. Eu não encontrei nada mais importante do que isso em nossas vidas. And I have not found anything more important in our lives more than this. A primeira delas, The first thing, salvação. salvation. Você pode ganhar tudo, You can have everything, mas perder a salvação but if you lose your e salvation, você perdeu tudo. then you lose everything. A segunda The second thing, é o propósito. it is purpose. Quantas pessoas hoje estão nos cemitérios enterrados e não viveram os propósitos? How many people today are buried in the cemeteries and they did not live the purpose? Quantas pessoas hoje já passaram a metade de suas vidas e não estão vivendo o propósito? How many people have spent more than half of their lives and have not lived their purpose? Quantas pessoas How many people estão frustrados are frustrated porque o propósito não aconteceu? because their purpose did not happen? Quantas pessoas hoje How many people today estão deixando are leaving de atuar no propósito de Deus? from putting to the side from acting in the purpose of God? E devido a isso, And because of seus this, filhos estão sofrendo, their children are sua suffering. família está sofrendo. Their families are suffering. Quando nós falamos sobre prosperidade, When we speak about prosperity, prosperidade, a prosperity, sua ampla palavra, this is an ample word. seria viver uma bênção It will be living a blessing, financeira, which is financial, familiar which is familial, e espiritual. and spiritual. Passamos por provas. We go through trials. Estão me acompanhando? Are you guys following me? Passamos por provas. We go through trials. Mas essas provas, elas têm um tempo determinado. But these trials have a determined time. Existem poços secos There is dried wells or poços que temos que identificar nas nossas vidas. that we need to identify in our lives. E esses poços And these wells estão ligados ao nosso propósito. are connected to our purpose. Então, qual é o segredo? So what is the secret? Os poços secos, The dry wells. talvez uma pessoa seja próspera financeiramente, Maybe a person is prosperous financially, mas a sua família é uma desgraça. but his family is a misfortune. Ou próspero financeiramente e espiritualmente. Or maybe they're prosperous financially and spiritually, A sua família está mal. but their families are not going good. Próspero com a família e próspero financeiro, mas sua vida espiritual está uma desgraça. Prosperous with the financial and the family, but the spiritual life Poços secos. is dry wells. Não vamos poder viver os poços We cannot cheios. live filled wells. Não vamos poder viver o propósito de Deus We cannot live the purpose of se God não vivermos uma inteira prosperidade sobre as nossas vidas. if we don't live a full prosperity over our lives. Existem pessoas There is people que estão no propósito errado. that are in the wrong purpose. Já imaginou você viver a vida toda e descobrir que o propósito era errado? Can you imagine living your whole life and then you figure out that the purpose was incorrect? Mas a grande maioria dos cristãos que oram e buscam a Deus, But the great majority of Christians that pray and seek que estão God, servindo a Deus nas igrejas, that are serving God in the church, eles têm uma revelação they have a do revelation que Deus tem para nós. of what God has for us. Deus já falou, God already spoke, as formas que Ele falou, the ways that He spoke, mas as coisas não acontecem. but things don't happen. Então qual é o segredo? So what is the secret? E eu perguntava ao Senhor qual é o segredo. And I was asking the Lord, what is the Abra a Bíblia secret? comigo em 2 Reis, abra a Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 9. 1 Kings Melhor, 1 1 a through 9. 12. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens, diga comigo, ordens, Say, he gave order. a Salomão. Deu ele ordens dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. E a primeira coisa que ele fala o quê? A What does he mesma say? coisa que Moisés falou The, para... the same thing that Josué. Moses spoke to Joshua. Hã? Diga comigo, coragem. Take courage Ou esforça-te. Tem algumas versões, versículo 2. or be strong. Versículo 3, perdão.
Esforça-te. Take courage. Diz a palavra aí. Eu vou pelo caminho. No versículo 2, perdão. Coragem. Take courage. Seja, na minha versão está assim. Seja homem. And in my version it says, be a man. Aqui está aqui, ó. Ser forte, pois, e porta-te como... Be strong and show thyself a man. Imagina um mentor chamar o seu discípulo e fala, ser forte. Imagine a mentor telling his disciple, be strong E seja homem. and be a man. As instruções que Davi passa para Salomão, The instructions that David gives to Solomon, ele passa nesses capítulos, nesse capítulo até o versículo 12. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos caminhos para qual guardares os estatutos, os seu mandamento, como está escrito na lei, e ele vai passando para Salomão. and he's given to Solomon, Ele vai keep decrees, dando para Salomão commands. He gives to Solomon as instruções. the instructions. O seu mentor His mentor, passando as instruções. giving him the instructions. Faça assim, Do this, seja isso, be this, e você não vai conseguir fazer nada disso. and you're not going to be able to do any of this. Se você não for forte, If you're not strong, e se você, desculpa a palavra, and if you, I'm sorry, for the word, ser homem. are not a man. Você não vai conseguir cumprir os propósitos. You're not going to be able to fulfill the purpose. Se você não for homem. If you're not a man. O que significa isso, pastor? And what does this mean, Pastor? Viver a vida Is to live life com a autoridade with authority, que Deus nos deu. the one that God gave us. Viver a vida To live life sabendo que somos enviados para um propósito. knowing that we were sent with a purpose. Você não vai viver o propósito de Deus You will not live God's purpose se você não for homem. if you're not a man. O que é ser homem, pastor? What is it to be a man? Cumprir com os estatutos. It's to fulfill the commandments. Ah, mas está difícil. Oh, but it's difficult. Ah, mas olha só, não me Oh, falaram que a América era But assim. look, they didn't tell me that the U.S. was this way. Não me falaram que esse trabalho é assim. They didn't tell me that this job was this Não me way. falaram que essa igreja tem muito trabalho. They didn't tell me that this church had so much work. Não me falaram que para ser cristão tem que orar. They didn't tell me that to be a Christian I had to pray. Não me falaram isso, aquilo e outro. They didn't tell me this, that, and that. Ser forte, Be strong seja homem. and be a man. Levanta os teus ombros, Get up, chacoalha a cabeça, shake your head, remove o pó. remove the dust. Está doendo? It's hurting? Se levanta. Get up. Não existe como vencer uma luta There's no way to fight, to win a battle sem ser homem. without being a man. Davi tinha 400 soldados. David had 400 soldiers. E uma história só me lembra que um soldado venceu uma luta, a espada chegou a grudar na mão dele. And there's a story that one of the soldiers overcame the battle because the sword was stuck in his hand. Ah, mas esse casamento está difícil. Oh, but this marriage is difficult. Ah, mas isso está difícil. Oh, but this is difficult. Ser forte, Be strong. seja corajoso, Be courageous. seja homem, Be a man. seja mulher. Be a woman. Deus te chamou para edificar a casa. God called you to edify your home. Deus te chamou para ser líder. God called you to be a leader. Deus te chamou a gente para ter um propósito. God called you to have a purpose. E Davi vai passando para Salomão. And David is giving this all to Solomon. Esse aqui foi infiel comigo. This one was unfaithful with Esse me. aqui me trouxe tristeza. This one brought me sadness. Essa família aqui, This family, mas eu fiz um pacto. but I made a covenant Não toquei neles. to not touch them. Remova essa culpa, faça conforme a sabedoria que Deus te deu. But I removed this guilt and do it according to the wisdom that God gave you. Mas esse aqui, But this one here, ele foi uma bênção para mim. he was a blessing to Ele me me. abençoou. He blessed me. Sabe, na hora que eu estava fugindo, You know, in the moment that I was fleeing, na hora que eu estava sozinho, in the moment that I was alone, na hora que eu estava sendo julgado, in the moment that I was being judged, perseguido, persecuted, não foi na hora da glória. it wasn't in the moment of glory. Ele me protegeu e me acolheu. He protected and got me. Abençoe essa família. Bless this family. Ser homem To be a man não é através das circunstâncias. is not through circumstances. Está me abençoando? Oh, you're blessing Ah, então tá bom, você é meu amigo. Oh, then you're my friend. Mas It's o good. momento que você disser não para mim, But in the moment you say no to me,
Ser homem To be a man é saber se levantar. is to learn how to get up. Existe um espírito de inveja terrível. There is a horrible spirit of enviness. Eu vou explicar para vocês, porque muita gente confunde o que é isso. And I'm going to explain to you because many people confuse O this. espírito de inveja The spirit of é aquele que fala enviness assim, is the one that says, eu queria ter isso. Vem cá, pastor. Essa voz tinha que ser minha. oh, I wanted to have that voice. It had to be mine. Domingo ele vai estar rouco. Sunday, he's not going to be able to sing. Se ele ficar rouco domingo... É uma brincadeira, tá? It's a Quero game. que vocês it's a game. entendam. I want you to understand. Mas olha a família dele. Oh, but look at his family. Mas fica olhando, porque uma hora a casa vai cair. But just keep watching because one day the house is going to fall down. Porque os filhos são pequenos, deixa eles crescerem. Oh, his children are small. Let him grow up. Mas olha essas finanças aí, olha. Oh, but look at those finances. Look, Isso aí tinha que ser comigo. that had to be mine. Isso é o espírito de inveja. That is the spirit of enviness. O espírito de honra é diferente. The spirit of honor is different. Uau, Wow. Deus deu uma voz para ele. God gave him a voice. Eu vou honrar ele. I'm going to honor him. E há uma unção de multiplicação na vida And there's dele. the anointing of multiplication over my life. Que voz! What a voice. Eu quero ter uma voz assim. I want to have a voice like that. Que irmão abençoado nas finanças. What a blessed brother in the finances. É você olhar Is for you to look e aquilo te influenciar and that to influence you sem que você deseje o mal para essa pessoa. without you desiring evil for that Nós person. somos influenciadores. Obrigado, pastor. We're influencers. Influenciadores. We're influencers. Mas o espírito de inveja, ele olha assim com gana. But the spirit of enviness, it looks with want. Porque eles e não eu. Oh, why them and not me? O que está de errado comigo? What is wrong with me? Eu digo para você o que está de errado. I'm going to tell you what's wrong. Honre. Honor. Seja um. Be one. Não fale mal. Don't speak bad. Pare de julgar. Stop judging. Abrace. And embrace. Seja a tua boca abençoadora. Have a mouth that is a blessing. O segredo The secret de carregar uma sinergia. to carry a A synergy. diferença do poder de Deus sobre a minha vida. The difference of the power of God over my life Não é porque eu sacrifico muito. is not because I sacrifice a lot. É porque eu obedeço It's muito. because I obey. Eu busco estar em obediência. I like to be in obedience. Pessoas às vezes me chamam puxa-sacos. Sometimes people call me, Só o apóstolo Guilherme Maldonado é para Teacher's você. pet. Só o apóstolo Guilherme Maldonado para você. oh, it's only Apostle Guillermo Não. Maldonado for you. Mas ele me ensinou princípios. No, but he taught me E eu amo principles. ele. A profeta me honor ensinou him. princípios. Prophet- E eu amo ela. Taught me principles and I love them. Amar o teu líder e reconhecer essa autoridade na tua vida não To tem nada a ver love com puxa-saco. your leaders and to recognize the authority that they have over your life is not to be their pet. Quando eu olho para eles, eu falo, eu quero ser assim, eu quero buscar Deus assim. When I look at them and I say, I want to be like that. I want to seek God that way. A forma de Eliseu adquirir a unção que estava sobre Elias The way that Elijah acquired the anointing over Elijah foi obedecendo. was obeying. Mas não é só quando está do lado. But it's not just when they're next to you. Não é só quando está bem. Not only when things are going É well. quando está passando dificuldade. It's when you're going through difficulties. Quem são os teus verdadeiros amigos? Who are your true friends? Aqueles que choram quando você está passando dificuldade? Those that cry when you're going through difficulties? Ou aqueles que sabem ver a tua vitória e dizendo assim, olha, Or a those tua that vitória me alegra. Eu estou passando luta, Being mas able só to de ver see- você tendo vitória, eu me alegro por você. or those that see your victory and say, I may be going through struggle, but just seeing your victory, Mas I o rejoice. invejoso, ele fica assim, But the one that envy says, Pai, me dá o que tem essa pessoa. oh, Father, give me what that person has. Ele coloca o pé no teu carro e ele fala, esse carro vai ser meu. And you put your foot on the car, you say, this car is going to be mine. Espírito de Absalão, The spirit of Absalom, querendo tomar aquilo que o pai tem. wanting to take that which belongs to the father. Mas um filho But a son é diferente. is different. Esse eu não preciso tomar, I don't need to take it. já é meu. It's already mine.
Diga comigo. Say with me. Eu não aceito I don't accept pensamentos thoughts de rebeldia of na rebellion minha vida. in my life. Eu não aceito. I don't accept. Eu renuncio. I Te renounce. peço perdão. I ask for Em nome de forgiveness. Jesus. In the name of Jesus. Pai, Father, Me dê sobre a minha vida over my life, a graça the grace e o favor and the favor para honrar to honor e ser honrado. and to be honored. Em nome de Jesus. In the name of Jesus, Toda glória, all glory, todo louvor, all worship, toda exaltação all exaltation é tua, is yours, sempre tua. always Ao yours. Pai, To the Father, ao Filho the e ao Son, Espírito and Santo. the Holy Em Spirit. nome de In Jesus. the name of Jesus.